Boa noite, né? Estamos dando início aqui à nossa aula inaugural, e aí nós vamos começar a nossa gravação, né? Falando um pouco sobre as três principais bancas, né? Que neste momento atuam aqui no estado do Ceará, no estado do Pernambuco, né, que tem estado no ranking, né, das preparações para os concursos. E aí, nós, muitos dos que estão aqui, sempre ficam se perguntando, né, se é essa a sequência ideal, né, essa sequência que eu vou apresentar para vocês, não é a sequência pela qual vocês devem começar a estudar. Tá? A sequência para estudos nós iremos tratar em um momento posterior. Essa sequência está aqui, então, por quê, professora? Se não é a sequência, né, ideal, mas é a sequência que vocês vão encontrar nos editais. Né? O conteúdo programático de língua portuguesa, ele vem organizado através desta sequência que eu vou apresentar. Então, fica mais fácil, né, para a gente conversar aqui, agora, na nossa aula inaugural, sobre essa sequência, né, comparando as três bancas, dessa forma que vocês, né, vão visualizar, tá certo? Lembrando que os alunos que não conseguiram assistir agora online, amanhã essa aula já vai estar disponível no canal do YouTube, com os cortes, né, os devidos cortes, e esse material também vai ser colocado o link lá no YouTube para que vocês tenham acesso, bem como aqueles alunos que fazem parte do grupo do WhatsApp. Então, nós começamos aí pelo conteúdo de interpretação de texto, né? As três bancas, né, pelo que vocês conseguem observar, aí no nosso quadro comparativo, elas vão trazer, sim, questões de interpretação de texto, certo? Lembrando que a Consulpan, principalmente, tem trazido textos muito extensos. Né? Os textos, em geral, da banca Consulpan são textos que prezam pela área do conhecimento para o concurso que você está prestando, né? E as bancas Universidade Patativa do Assaré, UPA, né? E a UPE também costumam trazer textos, né, dentro dessa linha. Eu estou fazendo um concurso para a carreira pedagógica, né, para a educação, eles tentam trazer um texto, né, dentro da linha da educação. Professora, isso é regra? Não, não é. Até porque, muitas vezes, o texto que traz, né, que vem ali naquela prova, ele serve somente como pano de fundo para as questões de gramática, né? Às vezes é explorada uma, duas questões de interpretação. A última prova da banca Consulpan, que foi da prefeitura de Beberibe, acredito que uns 15 dias atrás, tinha apenas 3 questões de interpretação e as outras 7 eram questões de gramática, claro, todas elas com trechos do texto, né? Mas o texto, a partir da questão de número 4, servia somente o trecho para que você pudesse fazer a análise da questão gramatical, né? Bem como a banca IUPE e a Universidade Patativa, né, do Assaré, trazem, né, questões de interpretação. A Consulpan, né, tem um foco em inferência. O que é isso, professora? O que são questões que envolvem a inferência? Né? São questões que envolvem a análise crítica do texto, né? Aquelas questões que a gente vê como enunciado. Deduz-se, né?
supõe-se que, a partir da leitura do texto, pressupõe-se, infere-se, é claro, né, é uma palavra que a gente encontra muito nos enunciados das questões de interpretação. Isso quer dizer que a banca espera que você tenha compreendido o texto, né, tenha feito uma leitura de compreensão e consiga analisar, né, levando sempre algo que vem além do texto, levando justamente a essa inferência. Em nossas aulas de interpretação do texto, a gente vai entender mais sobre o assunto. Na banca e a UPE, né, nós temos questões de análise também crítica, uma interpretação, quando a gente diz interpretação crítica, né, está tratando também da análise, da inferência e relações lógico-discursivas. Eu deixei para falar da progressão que está lá na Consulpan, junto com as relações lógicos-discursivas, porque é praticamente a mesma coisa, né? O texto, ele progride, ele evolui quando você utiliza conectores, elementos dentro do texto, né, que são justamente esses elementos que fazem a ligação, né, que a gente chama de elementos de coesão. Esses elementos ajudam nas relações lógico-discursivas e na progressão. Professora, como seria uma questão, né? A palavra destacada, vamos supor, um elemento de coesão, o pronome demonstrativo esse, né? Refere-se a que elemento do texto, né? E aí são questões um pouco mais extensas, porque trarão fragmentos do texto para que sejam analisados. Já a banca, né, patativa do Assaré, vai cobrar as inferências, que são essas questões de interpretação, mas ela também vai cobrar uma compreensão mais global. Como assim? Né? Questões no nível mais simples, que envolvem apenas a decodificação, a leitura. São aquelas questões que dizem, de acordo com o texto, então você volta no texto e procura por aquele fragmento que a banca está pedindo para você analisar. Veja, é diferente de uma questão que envolve a inferência, a interpretação, porque a inferência diz, deduz-se a partir, né, de tal elemento do texto. Então, você faz uma análise na questão de compreensão, né, global, você não precisa analisar, você volta no texto e confere aquele elemento, certo? O conteúdo de ortografia, a acentuação, né, o acordo ortográfico, as três bancas, né, também cobram. A banca Consulpan, né, costuma cobrar, dentro de ortografia e acentuação, questões do hífen, né, e as regras de acentuação. A banca e a UPE traz esse assunto, né, de forma muito pertinente, é muito cobrado, né, focando também no hífen, na acentuação e na grafia padrão. A grafia padrão é a escrita correta das palavras. É aquele tipo de questão, né, em que ele traz várias alternativas, são questões que nos confundem muito, né, porque quando nós vemos uma palavra grafada, né, de forma errada, nós começamos a duvidar daquilo que nós sabemos, né, se tal palavra de fato é com S ou se de fato é com Z, a menos que seja uma palavra muito comum na língua, mas essas palavras, essas questões, nós tendemos, né, às vezes, perder por um descuido, né, por um excesso de confiança, né, então são palavras que numa alternativa eles trazem 2, 3 palavras, né, pedindo para você procurar a alternativa em que todas estão grafadas corretamente, escritas de forma correta ou escritas de forma incorreta. Já a banca UPA traz uma cobrança moderada. Professora, o que quer dizer cobrança frequente, cobrança moderada? Né? Quer dizer que, no caso da Consulpan,
é um assunto que ele pode não estar presente em todas as bancas, em todas as provas, né? Já na banca e a UPE vai estar sempre presente, e na banca patativa do Assaré, né, também cobra com moderação. Ou seja, isso quer dizer que no meio de uma prova de 10 questões, você pode encontrar, né, uma questão de ortografia e acentuação. Quando a gente diz aqui, olha, na banca UPA, uma cobrança, uma abordagem mais básica e direta, tá? Eu quero aproveitar e já fazer um comentário sobre a banca UPA, né? É que você, de forma geral, ela tende a trazer questões com enunciados mais curtos, alternativas mais curtas, mais diretas, certo? Já a banca com Supan e a UPE, né, em alguns momentos, eu digo em alguns momentos porque as provas elas vão ficando diferentes, né, de um concurso para outro, mas, né, a gente sempre tende a fazer essa análise baseado em um padrão que a banca cobra a partir a partir não, desculpe, de 5 anos para cá, podemos dizer assim. Vocês que vão ter acesso ao nosso curso vão perceber, eu estou montando uma apostila, né, para o nosso curso, e eu só trago questões de 2023 até agora, né? Por quê? Porque não adianta nós pegarmos provas muito antigas das bancas, né? Porque elas mudam o estilo de cobrança. Então, o ideal é resolver prova, né, daquele ano. Ah, por que isso, professora? A banca pode mudar a sua equipe, né, de elaboradores, mudar o banco, né, de questões que ela tem ali. Então, ficar resolvendo provas muito antigas não é o ideal para quem está estudando para concurso, certo? Então, vamos para o próximo assunto, que são as classes gramaticais, né? As classes de palavras, a famosa morfologia, o estudo da forma que as palavras têm. A banca com Supan, né, que é a nossa primeira aí da coluna, né, traz uma análise detalhada. O que isso significa? Questões analíticas em que ela traz frases do texto e pede para você analisar a palavra destacada, né, de qual classe ela faz parte. Às vezes ela traz pede logo no enunciado, dizendo, encontre dentre as alternativas a palavra que traz um verbo ou um pronome indefinido, ou então ela já traz a palavra destacada e pede para você encontrar a alternativa que traz a mesma classe gramatical que a palavra destacada. Então, aí ela te dá, né, dois problemas: a identificação da classe de palavras que está no enunciado, né? Se você errar neste momento da análise do enunciado, automaticamente você também vai encontrar a alternativa errada. Então, a Consupan costuma trazer questões mais complexas, uma análise, né, mais detalhada, e ela foca, o foco dela, né, na morfologia são os verbos, os pronomes, as conjunções, tá? Ela tem até também cobrado as preposições com muita frequência. Cobrado de que maneira? Explorado essas classes, certo? Trazendo questões específicas dessas classes. Para vocês terem uma ideia, nessa última prova da Consupan, que foi agora Beberibe, ela cobrou 3 questões de morfologia, né, envolvendo as classes gramaticais. Então, e, como eu disse lá no início, que depois eu iria falar sobre isso em uma outra aula, mas eu vou aproveitar e já vou dar esse spoiler para quem está aqui. Quem vai começar a estudar para concurso deve começar pela morfologia, né? Quem já foi meu aluno, que está aqui, quem é meu aluno em outras turmas, começa sempre pela morfologia, que é a base. Na banca e a UPE,
A morfologia também está presente, mas são questões articuladas com a sintaxe, né? Questões em que eu preciso entender qual é a classe para poder entender, analisar a função. Né? A sintaxe vai tratar da estrutura da frase, né? São questões que vão analisar a função dos termos, né? Sujeito, predicado, objeto, complemento. Então, articulam a sintaxe, né? A morfologia, questões de concordância também, de regência, e a banca e a UPE, uma cobrança mais simples, né? As classes gramaticais vão aparecer sempre de forma mais direta, mas contextualizada, né? Sempre com um fragmento do texto, né? Para que você identifique qual a classe gramatical daquela palavra que está ali destacada. Acabei de falar sobre sintaxe, e aí a gente vem para os termos da oração. É também o segundo conteúdo, quem está aí com seu bloquinho, né, já anota, o segundo conteúdo que eu devo estudar quando estou começando a minha preparação para um concurso. Eu trouxe para cá só para ver como é que está aqui a sala de aula. Olha só, quando eu vou iniciar a minha preparação para um concurso, depois da morfologia, né, a nossa orientação é vir para os termos da oração. Por que isso? Porque você está ali com as 10 classes gramaticais, né, fresquinhas na sua mente, e vai precisar delas para a análise sintática. Né? Então, é um dos focos principais da banca Consulpan, a questão do sujeito, a predicação, né, a transitividade do verbo que está aí dentro da predicação, os complementos verbais e nominais, objeto direto, complemento nominal, né? Eles são um dos focos da banca Consulpan, certo? 2 conteúdos muito importantes para a primeira banca: classe gramatical e termos da oração, tá? Também, né, vai aparecer com frequência na banca e a UPE, e também na banca UPA, né? Lembrando que as questões de forma mais objetivas. Então, vejam, professora, é um conteúdo que eu devo me preocupar, né? Termos da oração, sim, eu diria até os 2 principais: morfologia e termos da oração. Se você conseguir, pelo menos na sua preparação, né, estudar com ênfase esses 2 conteúdos, você já vai ter aí 50% da prova garantida, certo? Porque as outras questões, né, vão aparecer com bem menos frequência, certo? São muito importantes. Em seguida, período composto. Né? O período composto eu também oriento, né, estudar na sequência que está aí: morfologia, termo da oração e período composto. Eu vou só fazer retornar aqui para o início, como eu já estou falando de sequência. Professor, e interpretação de texto, eu estudo logo? Acentuação, eu estudo logo? Né? Eu digo sempre que esses temas, tem gente que acha, inclusive, que não precisa estudar a interpretação, mas tem alguns termos importantes, né, da interpretação de texto que precisam ser estudados, certo? Não pensem que interpretar é só leitura, precisa estudar alguns termos que são técnicos para que você entenda o que está sendo perguntado naquela questão, o que a banca quer de fato de você. Então, a interpretação e a ortografia são conteúdos que você pode deixar para estudar depois. Depois de quê, professora? Depois que você passar pela morfologia, pelos termos da oração e pelos períodos compostos. Eu diria, inclusive, né, por que eu também começo por eles? Primeiro, porque morfologia é base.
e você leva muito tempo para estudar a morfologia e os termos da oração. Então, aquele pessoal que deixa para se preparar apenas quando o edital sai, né, não tem tempo de estudar muita coisa, então precisa estudar na sequência mais, né, correta, na sequência mais simples, para poder absorver esses conteúdos. Então, o período composto, né, se dá na análise das orações coordenadas, subordinadas, né? As mais cobradas são, de fato, as orações subordinadas, né, orações substantivas, orações adverbiais, adjetivas, né? A banca Consulpan gosta muito de focar nas adjetivas e adverbiais. A banca e a UPE traz questões analíticas e comparativas das orações em geral, né? Frases para você analisar e dizer que tipo de oração é aquela. A banca e a UPE também vai cobrar no nível mais simples. Vocês estão percebendo, né, que das 3 bancas, eu estou focando nessas 3, das 3 bancas, a UPA é considerada uma banca mais simples, né? Se vocês me perguntassem agora, professora, e uma banca no nível mais alto que a Consulpan? Nós vamos ter FGV, FCC, né, que é a Fundação Carlos Chagas, nós vamos ter SEBRASP, que é um nível muito alto, né, que inclusive elabora os principais concursos a nível federal no nosso país. Então, as bancas, elas vão diminuindo, não é que vão diminuindo o nível, é assim, de acordo com a instância, se é municipal, se é estadual ou se é federal, né, vão contratando bancas, né, mais acessíveis em relação ao valor, né, da licitação. E as bancas mais complexas, obviamente, elas são mais caras e elas elaboram os concursos a nível federal, certo? É mais ou menos assim que funciona. Então, o período composto é um conteúdo importante, né? Forte conteúdo nas 3 bancas, certo? Concordância verbal e nominal. Pronto. A partir de agora, gente, veja, são conteúdos que vão aparecer com frequência, tá? Mas eu diria a vocês que uma questão de cada conteúdo. Então, numa prova de 10 questões, você vai ter uma questão de pontuação, uma questão de crase, uma questão de regência, uma questão de concordância, né? Uma ou 2 questões de período composto, uma ou 2 questões dos termos da oração, né? Olha, eu disse há pouco que a banca Consulpan cobrou um dia desse 3 questões, né, da banca, ou desculpe, 3 questões da morfologia. Gente, eu quero só dizer para vocês que nesse momento eu não consigo ficar visualizando o chat, então deixem as perguntas, né, para o final do nosso encontro, tá? Então, a partir de agora, concordância, professora, são conteúdos que eu não tenho que dar atenção, tanta atenção. Gente, eu gosto de dizer para os meus alunos que está estudando para um concurso, qual é a regra geral? Estudar o programa inteiro, né? Nós vamos estudar para fazer um concurso que vai cair língua portuguesa, então o ideal é que eu estude todo o programa. Porém, aqueles que deixam para estudar depois que o edital sai, vão perceber que não dá para estudar todo o programa de forma aprofundada, né? Então, vamos estudar de uma maneira mais superficial, certo? Então, na sequência de conteúdos, né, que são mais cobrados ou que vêm no número maior, a partir de concordância, esses conteúdos, eles vão aparecer apenas com uma questão, ou às vezes a banca nem coloca, né? A banca cobrou no concurso há pouco tempo, na próxima prova,
né, ela tira um desses conteúdos, né, para que a prova dela não fique sempre com o mesmo padrão. Então, ela cobrou regência, né, um dia desse, próxima prova, pode ser que ela cobre, claro, porque está no programa, ela pode cobrar, mas ela também pode optar pelo conteúdo da crase, que ela não cobrou, suponhamos. O que é que nunca vai faltar? Morfologia e termos da oração, né? Isso não vai faltar. Então, concordância é um dos temas também prediletos, né, da Consulpan, principalmente o foco nos casos especiais. Como assim, professora? Quem já se preparou aqui para um concurso sabe que nós temos aí inúmeras regras de concordância verbal e nominal. De concordância verbal, nós vamos ter mais de 30, né, pegando as regras que são mais importantes, com os casos especiais. Então, a banca gosta de focar nos casos especiais. Já a banca e a UPE, né, ela não tem um ponto específico da concordância, ela cobra a concordância, mas não foca, né, em nenhum tipo de concordância específica, assim, que dê para a gente pontuar, né? Já a banca UPA, né, vai cobrar, veja, né, porém sem tanta complexidade, né, enunciados mais curtos, questões que vão exigir, né, menos leitura naquele momento, que vão te cansar menos, podemos dizer assim, certo? Regência verbal e nominal. Gente, deixa eu só olhar se é alguém pedindo para entrar, porque eu estou vendo. Deixa eu só permitir aqui rapidinho. Pronto, deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Só um minutinho. Pelo menos que eu esteja visualizando. Não. Então, vamos continuar. Regência, né? Alta incidência, lembra, mas é alta incidência aqui. Sempre vai aparecer ali nas provas, tá? Uma questão, com situações bem sofisticadas, né? Questões analíticas. Lembra que a banca Consulpan, né, vai trazer enunciados um pouco mais longos para você analisar. Já a banca e a UPE vai cobrar a regência, mas combinada ali com a crase, né? Lembrando que, para quem está estudando, começando os estudos para concurso, não existe, eu vou começar logo por crase, que é um conteúdo que sempre, né, é cobrado. Tudo bem, é um conteúdo cobrado, aparece quantas questões de crase? Uma numa prova, né? No meio de 10, aparece uma, mas não dá para estudar a crase sem primeiro estudar regência. Quem estuda crase sem ter aprendido regência, vai apenas memorizar os casos e muitas vezes vai se deparar com uma questão bem simples, envolvendo um caso simples da crase, a regra geral que envolve a regência, que não vai compreender, porque essa pessoa somente decorou os casos em que não se usa crase, em que se usa crase, e a crase facultativa. Ela não aprendeu a base, que é a regência. Então, regência e crase são dois conteúdos que andam juntos, né? Principalmente a crase. Não dá para estudar crase sem entender o que é uma regência, certo? Para não se enrolar na base. A crase, né, como eu já estou falando sobre ela, aparece nas 3 bancas, né, a banca Consulpan com pegadinhas, eu nem sei por que eu não tirei esse nome daqui, porque eu nem gosto dessa expressão, né, eu tinha tirado em outro momento, mas aí acabei esquecendo de tirar aí nesse momento. Hoje em dia, gente, as provas, elas são muito analíticas, né? Não, baseadas, de fato, na gramática normativa. Não dá para você dizer que é uma questão de sorte para resolver a questão. Não, é baseada numa teoria.
Mas quando a gente fala de pegadinhas, aí nesse caso, são questões alternativas muito parecidas, né, que vão ali lhe confundir, podemos dizer assim. Obviamente, sempre vai ter um gabarito, né, uma alternativa, a menos que a banca tenha cometido um erro, tá? Então, aparece sempre nas 3 provas, né? Cobrada de forma mais complexa na Consulpan e com forte incidência na UPE e cobrada de forma mais direta, né, na banca UPA. Pontuação, né? O foco sempre, gente, das questões de pontuação é o uso da vírgula, certo? Desculpa. Por que o uso da vírgula? Quem já estudou pontuação vai saber que é o conteúdo mais extenso. E outra coisa, estudar o uso da vírgula não pode acontecer antes que você tenha estudado função dos termos, né? Saber o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um complemento verbal. Por quê? Saber o que é um aposto, um vocativo. Não adianta você começar a estudar por pontuação, porque vai chegar em algumas regras do uso da vírgula que vai dizer assim: a vírgula é utilizada para separar o aposto. Como assim? O que é um aposto? Tá? Então, quem não estudou os termos da oração não tem como aprender o uso da vírgula, vai memorizar, mas quando olhar para a alternativa, não vai conseguir analisar. E as questões dessas bancas, nenhuma das 3 bancas vai cobrar questão conceitual. Como assim? O que é isso, o que é aquilo? Né? O que é regência verbal, o que é um substantivo? Não. Nós vamos ter questões contextualizadas, baseadas em trechos do texto, para que sejam analisados. Porém, na questão do uso da vírgula, né, às vezes a banca diz assim, envolve conceito, mas, né, não para que você saiba o que é o uso da vírgula, mas sim, por exemplo, a vírgula utilizada na frase, né, é em razão de, para separar um aposto, para isolar o vocativo, para deslocar uma oração subordinada. Então, o uso da vírgula, né, vai estar sempre ali para análise. A Consulpan, às vezes, né, tem cobrado ponto e vírgula e travessão, certo? E nas demais, ela vai aparecer, a pontuação vai aparecer, mas aí eu já digo de antemão a vocês, né, o foco é o uso da vírgula, certo? Sempre que as bancas vão cobrar. Colocação pronominal, né? A próclise, a mesóclise, a ênclise, né? O pronome antes, no meio ou depois do verbo. É um outro assunto que não dá para estudar sem saber, né, morfologia, sem saber o que é um advérbio, sem saber o que é um pronome indefinido, porque você apenas memoriza as regras de colocação, mas não consegue fazer a identificação, se você não souber a morfologia. Boa parte das regras de colocação pronominal são baseadas na morfologia, principalmente o uso da próclise, tá? Na Consulpan é frequente, mas não é sempre, tá? Isso não quer dizer que é muito cobrado. Aparece na IAUPE de forma razoável, uma vez ou outra, e a banca UPA é pouco comum. Eu encaixei a banca UPA, né, como eu disse, são as 3 bancas mais atuantes aqui, região do Cariri e algumas regiões em Pernambuco, mas a UPA, em especial, a Prefeitura de Farias Brito divulgou agora há pouco, um concurso mais envolvendo a área administrativa, e é a banca UPA que está elaborando, tá? Então, por isso, eu coloquei ela aqui também. E tem elaborado muitos concursos a nível envolvendo a área
pedagógica, a área da educação, né, aqui na nossa região. A semântica, né, essa questão da significação das palavras, é muito cobrado na Consupan. Essa prova de Beberibe, que eu analisei agora há pouco, tinha umas 2 questões que envolvia a semântica, alguém pedindo para entrar, deixa eu permitir aqui rapidinho, que envolvia ali a semântica, né? O que é, como é que são essas questões de semântica, professora? Questões que destacam a palavra e pede para você trocar por uma, né, de sentido ali próximo, que seria um sinônimo, ou de sentido contrário, né, às vezes até cobrando a questão das homônimas, né, palavras que são iguais ou na escrita ou na pronúncia, né, o sentido que aquela palavra provoca ali naquela frase. Então, sempre aparece na Consupan, né, vai aparecer também de maneira forte na IAUPE, né, cobrando ali os efeitos de sentido e o valor semântico, e de forma mais direta, para trocar uma palavra por outra, na banca UPA. Coesão e coerência é uma cobrança média, né, o uso dos conectores, principalmente as conjunções, né, na banca Consupan. O conector destacado, né, apesar de, lembrei agora dele, porque apareceu na prova da Prefeitura de Beberibe há pouco tempo, pode ser trocado por, né, e aí traz as sugestões. Então, a questão da coesão, né, são os elementos que ajudam ali na ligação do texto para que tenha coerência, para que tenha sentido, né? Aparece também na banca UPE voltado aí para as questões argumentativas, né? Você pode, o sentido daquela conjunção vai implicar em quê, né? E na banca UPA, né, pedindo às vezes para trocar também uma conjunção pela outra, ou, né, de forma cobrando o valor. A conjunção destacada tem valor de oposição, de explicação, valor que você pode resolver essa questão, no caso da UPA, pelo sentido, né? Diferente da questão lá na Consupan, que você muitas vezes tem que saber um outro conector, né, adequado para aquela situação. Reescrita de frase, né? Vai aparecer, sim, na Consupan, né? A frase em questão poderia ser dita, né? Como é uma questão de reescrita, professora, a frase do enunciado poderia ser dita de tal forma, sem perder o sentido e sem comprometer a sintaxe, quer dizer, não mexe na estrutura, e não vai ter erro na estrutura e não vai ter mudança de sentido. São questões que a gente considera no nível difícil, né, porque uma preposição, um de, um da, pode mudar todo o sentido da frase. Então, são questões que vão requerer ali muita atenção, porque vai envolver a significação das palavras, certo? Aparece também na IAUPE, e na UPA é uma cobrança moderada, às vezes sim, às vezes não. Gênero textual, as tipologias, né, o tipo de texto, quando essas questões aparecem, elas vêm logo no começo da prova, junto com a interpretação, né, o texto em questão faz parte da tipologia narrativa, descritiva, argumentativa, né? Então, de forma eventual na Consupan, a prova que eu analisei há pouco não apareceu, é presente na UPE, então vai aparecer, e a banca UPA sempre cobra, é muito comum aparecer as tipologias textuais na banca patativa do Assaré. Funções da linguagem. Esse conteúdo, funções da linguagem, nem sempre ele aparece no edital, certo? Nem sempre.
É um conteúdo que pode aparecer, mas na maioria dos editais ele não aparece, é mais para a área específica, quem vai fazer concurso para professor de língua portuguesa, né? Aí ele vai estar lá presente, mas os cargos mais administrativos, né, nem sempre vai aparecer. Quando está no edital, a banca Consulpan, né, cobra de maneira moderada, prova sim, daqui a umas 4, 5 provas na frente em municípios diferentes, se tiver no edital, esse conteúdo vai aparecer novamente. Na IAUPE, olha, como eu disse, mais em provas educacionais, né, da área específica, e na banca UPA, né, aparece, né, se tiver ali no edital, é presente, mas não é algo pontual, podemos dizer assim. A variação linguística é muito eventual, uma vez ou outra, né, se estiver no edital, é um conteúdo inclusive, né, você só precisa fazer uma leitura. Quem conhece um pouquinho sobre essa questão dos níveis de linguagem, a fala, a modificação da fala de acordo com as regiões, né, que a gente vai envolver aí os sotaques, o vocabulário diferente, mas é um conteúdo pouco cobrado, certo? E aí eu já finalizo, né, fazendo aí um resumo, né, das características de cada banca. Por essa análise, né, esse quadro comparativo, né, o que a gente pode perceber entre as 3 bancas? Que a Consulpan, ela é muito voltada para a questão gramatical, né? Forte em sintaxe, concordância, regência e reescrita, questões densas, extensas, né? Com muitos detalhes, às vezes numa mesma questão, a Consulpan analisa vários conteúdos. Ela diz a palavra destacada é uma palavra, por exemplo, paroxítona, né, envolve a acentuação, e já na letra B, ela envolve a questão do verbo, está em que tempo verbal. Então, numa mesma questão, muitas vezes, né, a banca envolve vários conteúdos, é uma questão cheia de detalhes, né, e mistura interpretação com gramática. A banca, não saiam agora, tá, gente? Que eu já estou perto de encerrar, mas aí eu tenho algumas informações importantes para quem quer participar do nosso curso. A banca e a UPE, ela é mais analítica, né? Exige muito a interpretação crítica, a capacidade do candidato analisar, muito forte em período composto, pontuação e semântica, que é o significado das palavras. Mistura também a gramática com o raciocínio textual, né? Você não vai resolver uma questão pura de gramática, você precisa, sabendo apenas a regra de forma decorada, não, você precisa analisar. E a UPA, né, tem um perfil mais textual, vai explorar mais questões de interpretação, menos gramática, mas isso não quer dizer que não tenha gramática na prova, questões mais diretas, mais curtas, inclusive, com grau menor de complexidade, foca na interpretação, uma concordância básica, os gêneros textuais, como eu falei, vai sempre estar presente, e a regência de modo mais simples, certo? Então, gente, vou parar aqui o compartilhamento para poder, né, falar de forma mais direta com vocês. E mais, podendo agora, inclusive, interagir, né? Olha, tem gente aqui de Missão Velha, né? Tem gente aqui de vários lugares. Olha aqui, ela dizendo, a Jaciele, né? Deve ter feito a prova de Missão Velha. Foi uma prova que a Consulpan explorou a gramática, né? De maneira muito forte, né? Inclusive, já teve provas da banca Consulpan que eu analisei que não tinha uma questão sequer
de interpretação. Tinha um texto enorme, mas não tinha nenhuma questão de interpretação. O texto estava ali somente como suporte para as questões de gramática, tá? Então, gente, como eu tinha dito no início, e já conversamos no grupo, algumas pessoas foram no meu privado esses dias, né? O nosso intuito é abrirmos uma turma online de língua portuguesa, num valor mais acessível, trabalhando os conteúdos que são base, e aí o conselho que eu dou para vocês é: não esperem abrir o edital. Eu sei que tem gente aqui dizendo: eu estou esperando o edital de Barbalha, eu estou esperando o edital da minha cidade, mas depois que o edital sai, né, o tempo é muito curto para estudar. E concurso, ou, principalmente hoje, como as questões são muito analíticas, o ideal é você estudar a teoria resolvendo questões. Então, você leva muito tempo para estudar, porque não adianta você só ler, você precisa se deparar ali com questões do nível da banca, né? Precisa, muitas vezes, ter alguém ali à sua disposição para tirar uma dúvida, né? E o interessante do nosso curso, né, desse trabalho mais direto, é justamente essa oportunidade que você vai ter, uma sala de aula com os materiais disponíveis, um chat disponível na sala de aula para que você possa deixar ali uma dúvida, né? E em seguida eu, Sandra, a professora, possa, né, esclarecer, responder, o contato via WhatsApp, que quem me conhece sabe que eu estou sempre ali à disposição, sempre que fala comigo no privado, eu, né, assim que posso, já respondo, né, fazendo aquilo que eu posso, né, como tenho muito aprendido com a professora Cislândia, né, que nos traz muito essa questão do servir. Ah, professor, então o curso vai ser gratuito? Não, o curso ele vai ser pago, né, num valor bem acessível. Eu conversava, inclusive, com a professora Cislândia esses dias e falando para ela da pretensão de valores, né, e ela sabe, ela está no mercado, assim como eu, que está longe de ser os valores que a gente vê nos cursos aqui na nossa região, tá? Então, assim, é uma oportunidade para quem quer estar na comodidade da sua casa, assistir no tempo que puder, de acordo com o seu tempo, porque nem sempre você vai ter condições de participar da aula online. Então, a princípio, a ideia é nós termos um curso com 10 aulas. Ah, professora, só isso? Gente, se nós formos pensar, 10 aulas dá mais de 2 meses, né? Nós contando aí, né, com uma aula por semana, né? Então, vai ser um valor cheio para você ter acesso a essas 10 aulas, você não vai pagar uma mensalidade, né? A ideia é mais ou menos essa, você faz um curso básico de português, né? Dentre essas 10 aulas, eu quero contemplar, né, um pouquinho de cada um desses conteúdos, resolvendo questões, né, com teoria, para que e com interação, né, para que vocês possam, na resolução das questões, tirar as dúvidas, tá? Claro que quando abrir um edital específico, nós vamos ter uma nova turma, né? Porque uma turma mais acelerada, só de resolução de questões, porque a gente sabe que essas turmas pós-edital, elas funcionam completamente diferente, né? Não é para quem está atrás de começar a estudar para ter uma base. Então, nosso primeiro curso é para quem, né, quer montar sua base de língua portuguesa para qualquer concurso, tá? A nossa ideia é essa. Alguém, né, tem alguma pergunta que não foi contemplada nas minhas falas, aqui, neste momento? Não? Então, eu acredito que nós podemos encerrar, né? Quero agradecer a todos os que se fizeram presentes. Como eu disse, essas aulas vão estar disponíveis, essa aula, né, estará disponibilizada no YouTube.
O Paulo, que faz parte do meu suporte, vai fazer os devidos cortes para deixar a aula, né, bem condensada, ali focando na análise das 3 bancas. Essa nossa conversa, né, ela não vai estar presente lá na aula do YouTube, essa conversa final, tá? Mas até amanhã nós estaremos disponibilizando para que as pessoas que não puderam ter acesso, né, também possam tirar suas dúvidas ou despertar ali, né, o interesse para estudar para um concurso. Eu sei que tem pessoas aqui que vão fazer o seu primeiro concurso, está começando agora, olha só, a gente tem concurso do IF, né, aqui do Ceará para sair, tem concurso de vários concursos administrativos que envolvem também a língua portuguesa. Então, o importante é não perder o foco, né? Estar ali sempre estudando. Boa noite a todos, bom descanso, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal que faz parte do grupo, a partir da manhã, eu vou estar colocando as informações de como é que vai poder participar do nosso curso. Tchau, tchau.